Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Nassif e Cláudio Couto. O pessoal aí não pode ver, mas eu queria dizer que eu estou aqui agora nos novos estúdios da Carta Capital, uma coisa assim grandiosa, tipo Warner Bros., tipo estúdios da Globo, da Apple. Se for Warner Bros, vai ser comprado pela Netflix, embora agora digam que é pela Paramount, porque o Trump não gostou da ideia da Netflix. Mas esse não é o ponto importante. Então, a gente tem aí a candidatura do Flávio Bolsonaro. Recentemente, o Tarcísio de Freitas disse que ele é fiel, então ele seguirá, aceitará a candidatura. O Flávio Bolsonaro disse que o sobrenome dele é mais, então tem maior peso do que é o Tarcísio, então ele é um candidato mais interessante. E eu queria só levantar um ponto aqui, mas já para começar essa conversa, que a gente tem visto aí o que antes eram coisas que as pessoas não diziam, né, ou diziam só em salas fechadas, entre quatro paredes, ou faziam documentos, agora deu uma mania de falar abertamente. Então, obviamente, fazendo um paralelo aqui, por exemplo, com o documento a nova diretriz de segurança, a nova doutrina Monroe dos Estados Unidos, e essas coisas antes você tinha no relatório da CIA, que ficava lá fechado, confidencial, e só depois de 30, 40 anos você tinha os detalhes, embora todo mundo desconfiasse que era isso mesmo. Mas agora existe explicitamente que vão dar golpe, que vão fazer invasão terrestre na América Latina, que é o quintal. E o Flávio Bolsonaro também soltou essa, eu tenho um preço. Eu vou começar por aí, ô Nassif. Qual que você acha que é o preço do Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro, ele quer uma saída honrosa agora, porque ele deu essa blefada aí e não pegou, né. Os partidos refugaram, a reação foi a pior possível, ele fala: "O preço é a liberdade do meu pai e meu pai sair candidato". Preço impossível aí. Mas mostra esse fim inglório aí dos Bolsonaro, né. De certo modo, eu acho ainda que esse lançamento do Flávio não teve estratégia política, não teve nada. É uma questão familiar. A lógica que rege os Bolsonaro é uma questão familiar. E daí teve o episódio com a Michele Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro se humilhou a ponto de chorar, rezar junto com ela, foi desautorizado pelo pai. Daí o pai pensa melhor, falou: "Nossa, meu filho macho aqui sendo humilhado aí pela mulher que nem faz parte da família", e daí deu uma compensação para ele, daí enfiou a compensação no colo dele, ele não sabe o que fazer com a compensação, daí inventou essa, né: "Não, o preço é meu pai saindo e virando candidato". Olha, eu acho que tem muito a ver essa ideia da família, porque o bolsonarismo é um empreendimento político familiar, né? Basta a gente pensar na trajetória dele, né? O Bolsonaro, ao longo de toda essa longa trajetória política, lá desde quando começa, 1988, como vereador no Rio de Janeiro, 7 mandatos de deputado, o exercício da presidência, ele foi, né, não só se elegendo, se reelegendo, mas ele foi também trazendo membros da família para o processo político. Primeiro, uma ex-mulher, que é a mãe aí dos 3 filhos mais velhos, do Eduardo, do Carlos e do Flávio. Depois, colocando inclusive o próprio Carlos para disputar a eleição contra a mãe, né, quando o Bolsonaro se separa dela, e aí ele acaba se elegendo vereador ainda muito jovem, antes mesmo de completar 18 anos, ele já se elege vereador no Rio de Janeiro, né, depois elege os outros filhos para outros cargos, para deputado estadual, para deputado federal, depois para senador, e agora manda lá o Carluxo para disputar o Senado em Santa Catarina, está produzindo ali uma certa confusão no campo da direita. Então veja, manda o outro filho, né, aquele ali meio desmiolado, para Balneário Camboriú, para se eleger vereador e tudo mais. Então você começa a ter todas as evidências de que isso aí é um projeto político familiar. A gente vê inclusive no governo. Nós tivemos ali um governo que muito certamente nunca houve na história da república no Brasil, um governo em que família nuclear do presidente tinha tido tanta influência nas ações de governo como nesse caso, né. O Carlos Bolsonaro era uma espécie ali de secretário da comunicação informal, né, estava sempre em Brasília, às vezes ficava mais em Brasília do que no Rio de Janeiro, onde ele tinha uma cadeira de vereador. O Eduardo Bolsonaro era uma espécie de chanceler informal,
o grande responsável ali por uma série de questões articuladas à política externa, enquanto que o Flávio, né, cuidava dos negócios da família, por assim dizer, e resolvia certas questões do Congresso, né, o filho que tem um pouquinho mais de capacidade de diálogo com o resto da classe política. Mas a gente percebe que mesmo esse aí, a esperteza não é exatamente, ou a inteligência, um dos seus grandes atributos, né, porque, claro, havia um elemento de blefe nessa candidatura, mas é o blefe que ele anunciou, né, eu nunca tinha visto isso, o blefe anunciado. "Ó, estou aqui blefando, mas, se vocês, acreditarem no meu blefe, eu tenho um preço". Foi isso que ele fez, na realidade. Depois teve que voltar atrás, né, é renúncia irrenunciável, né, ao irreversível, é um negócio completamente confuso. Embora eu acho que tem também um outro aspecto aí, que é por conta desse negócio familiar da política, a preocupação de manter o nome Bolsonaro na disputa presidencial, seja lá com quem for. Como o Eduardo está foragido e não pode voltar para o Brasil, o Carlos não reúne condições psíquicas, o Jair Renan, além de não reunir mínimas condições intelectuais, também não tem a idade necessária, e a Michelle é mulher e eles não confiam em mulher, então, diante disso tudo, sobrou para o Flávio, né, já que não tem tu, vai tu mesmo. Foi o Flávio e está sendo essa lambança. Eu não sei se ele vai efetivamente recuar a partir de agora, porque essa preocupação em ter o nome da família é muito grande. Por outro lado, como eles estão muito dependentes, né, e acredito que isso é necessário, de um perdão presidencial, de um indulto, talvez desistam no meio do caminho, né, e aí se peguem numa tábua de salvação, apostando num nome com mais chances na eleição do ano que vem, no caso, muito possivelmente, o Tarcísio de Freitas, mas vamos ver, para poder acreditar que esse cara vai depois dar um perdão presidencial ao Bolsonaro, o que não encerra a questão, porque se isso acontecer vai ter confusão no Supremo de novo. É bom a gente saber disso. Nesse primeiro momento, continuaram apostando na anistia. Ficou claro que era muito difícil que o negócio caminhasse por aí. Podem ser obrigados a recuar, né, dizendo que essa candidatura para valer, que na realidade é para negociar, ela vai voltar atrás para ter um nome que pelo menos possa garantir que o Bolsonaro volte para casa. Eu acho que é isso que talvez eles vão apostar um pouco mais à frente. A ver, não dá para levar muito a sério, né, o que essa família faz, mas que há sempre a família em primeiro lugar, quer dizer, a família deles, evidentemente, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Mas só para concluir uma coisa, se entretanto o Flávio Bolsonaro não retirar a candidatura, eu não creio que Tarcísio saia candidato, né, porque Tarcísio já se mostrou aí com uma lealdade canina ao Bolsonaro, né, e seria um pouco demais para alguém com esse perfil peitar na disputa um filho do Bolsonaro na eleição presidencial. Eu acho que nesse caso ele prefere concorrer mesmo à reeleição em São Paulo. Agora, se o Flávio recuar, aí a substituição se torna realmente muito provável e vão botar todas as fichas nele. Eles quem? Vão botar todas as fichas? Os membros da família. Agora, de qualquer forma, o que está acontecendo é que a família, que é que desse grupo todo é a única que tem voto, resolveu enjaular, manter na prisão junto com o Bolsonaro o resto do antipetismo, que o pessoal às vezes aí chama de direita, com muito, vamos dizer assim, com um erro muito grande sobre a denominação, né? Porque isso aí não existe. Vamos chamar isso tudo aí de antipetismo. O fato é que estão presos, não tem saída. E eu continuo achando que cada gesto desse é mais uma pá de cal nesse projeto antipetista. Obviamente, a gente sabe que vai ser uma eleição difícil, que nós teremos segundo turno, mas a diferença que pesou em 2022 para uma vitória do Lula, eles continuam contribuindo para que ela se repita em 2026. Depois de tanta lambança, acreditar que você pode ter uma reviravolta com essa gente, primeiro, um candidato como o Tarcísio, mesmo que venha a ser, né? De novo, assim, fica claro para uma parte da população que o Tarcísio, o gesto do Tarcísio eu também estou a serviço dessa família, né? Porque ao dizer que eu sou leal e vou cumprir, e se o Flávio for candidato, eu o apoiarei, o fato é que ele não tem o único projeto dele a servir, em grande medida, ao interesse da família. Então, o que é ele como candidato para o resto do país? Aí depois nós vamos entrar nessas coisas. Caiado, e o Caiado aí que é mais independente, mas é o Caiado, né? Ratinho Júnior,
que é uma segunda, assim, uma espécie de plano B da Faria Lima, porque em conversas recentes com algumas figuras assim do empresariado da Faria Lima, sempre aparece o Ratinho Júnior, uma alternativa, mas uma alternativa a quê exatamente? Um governador do Paraná, um governador que, na verdade, também, quando foi exposto ao escrutínio nacional, vai ficar claro o tipo de política que ele tem adotado lá. Então, eu vejo aí uma grande dificuldade para esse campo, Nassif, ter um nome, terá um nome competitivo, porque o Brasil está assim. Qualquer um que for, o antipetista, o antilulista irá para o segundo turno, mas o fato é, ele será capaz de formar, de convencer uma maioria para dar uma vitória nas urnas? Eu continuo achando que cada vez mais difícil, mas o que você acha? Eu queria ouvi-lo também. Tem muita areia aí, muita água para rolar ainda, né. O o Lula, ele conseguiu esse baita impulso aí graças ao Trump e ao Eduardo, Bolsonaro. Aparentemente está mais ativo, ele está conseguindo reconquistar a base dele, que ele tinha perdido nesse período, mas, daqui até lá tem muita surpresa no meio do caminho, né. Que nem teve com esse massacre do Rio de Janeiro, de repente transforma um governador em algo potencialmente, eleitoralmente com potencial para ser reeleito lá, né. Tem outros aspectos que a gente tem que levar em conta aí, que é o papel das big techs também durante a campanha, e também está fora de controle ainda, não tem controle. É só lembrar o que ocorreu com aquele rapazinho de Minas lá que conseguiu, O Nicolas. No caso do Pix, né? claramente impulsionado pelas redes sociais. Então você tem um Google mais ou menos tentando não se meter muito, mas você tem o Facebook, o Instagram, com o WhatsApp, tudo. Esse cara ele mais o pessoal da Oracle, tudo são é o pessoal que está postando na ultradireita aí de todo lado, né. Ainda mais que mexe com os negócios deles ainda à medida que, tem questionamentos aí da e e e esse plano aí de segurança dos Estados Unidos divulgado aí antes de ontem, mostra que vai ter interferência, né. Então esse aspecto externo aí, o nível de interferência que vai haver, vamos pegar um caso, tá certo que o Supremo dá moleza, mas essa campanha que está sendo conduzida contra o Supremo, contra aquela proposta do Gilmar, é claramente de inspiração não digo da ultradireita, porque aí são os jornalões que estão entrando nisso aí, mas da Faria Lima também. Ou seja, você tem que ter o fator Faria Lima continua sendo um fator relevante para influenciar a imprensa corporativa e para influenciar setores dentro do Congresso, aliado ao crime organizado, né. O que os 2 têm em comum? Querem a desregulação e toda essa cordilheira de organizações criminosas que povoam o Congresso, elas desaguam, prefeituras, organizações, desaguam na Faria Lima, que virou a grande lavanderia nacional. Então é uma luta, está começando agora, digamos, eu acho que a fase mais braba dessa luta, que é essa ofensiva do Supremo, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal contra o crime organizado, em cima das iniciativas do Flávio Dino aí, com as emendas parlamentares, tudo. Então nós estamos entrando aqui no ponto central da maior batalha civilizatória brasileira. Nem 64, porque 64 você tinha lá um grupo terrível aí, mas organizado que eram os militares, né. Agora o que nós temos não, é um país institucional contra a lambança, o fim do Estado brasileiro se houver essa preponderância aí do crime organizado, controlando o Congresso, controlando o Senado e com a mídia cega, sabe. Ah, sim, mas eu levantar voltando aqui ao Gilmar Mendes, eu entendo completamente, o sentido da decisão do Gilmar Mendes. Eu entendo as razões, porque a gente sabe claramente que o projeto do antipetismo e do bolsonarismo, aliado à Centrão, é fazer uma maioria no Senado que permitisse, por exemplo, também fazer um avanço final contra o Supremo, porque nesse caso eles têm fracassado com muita frequência, muito mais. O embate com o governo federal, contra o executivo, eles ganham em várias vezes. Contra o Supremo, eles não, raramente ganham.
Então a ideia é essa. Agora, a dúvida foi o melhor instrumento, foi o melhor caminho, essa decisão do Gilmar Mendes? Aí eu tenho dúvidas se é isso mesmo, se uma decisão monocrática resolve também, que não deixa de ser uma certa interferência num outro poder, mas eu repito, eu entendo o sentido e talvez seja um alerta, porque precisa resolver isso. E se não resolver, você vai ter essa última tentativa, que seria uma grande frente para ter o executivo subjugar o Supremo, né? Então, mas se você olha, quer dizer, qual que é a lógica do centrão aí, a lógica da direita em relação ao Supremo? Fazer maioria no Senado para conseguir impeachment de ministro. Isso aí reproduz ipsis literis o que foi a República de Weimar, na Alemanha, em que você tinha essa questão do poder absoluto do voto, esse poder absoluto do voto permitiu a eleição do Hitler, e o passo seguinte foi em cima do poder absoluto que houve na presidência, você acabar com a Suprema Corte. E dali em diante, quando você pega o conceito de Suprema Corte e de Constituição, o ponto central para impedir a repetição dessa tragédia foi impedir a ditadura da maioria. A ditadura da maioria é o maior risco que tem. É por isso que a Constituição tem cláusulas pétreas. Mesmo se tiver maiorias eventuais, você não pode avançar sobre isso e aquilo. Agora, se, digamos, o Senado consegue essa maioria de ultradireita e você tem uma eleição de um presidente de direita, mesmo que não tenha uma eleição de um presidente de direita, está consolidado o mapa que fez o nazismo, que é a ditadura da maioria e o Supremo sem nenhum poder de segurar abusos. Então, quando você pega as cláusulas pétreas, é o seguinte: o Supremo é uma corte constitucional, tem o direito de anular decisões tomadas pelo Congresso, desde que signifique ameaça, digamos, aquelas cláusulas pétreas, né? Então, eu não vejo. O Gilmar foi monocrático aí, porque é para nós, com todos os defeitos. Aí, o Gilmar é o cara peitudo lá dentro do Supremo, mas o que ele está fazendo agora, e isso aí vem quando? Ele vem na véspera dessa grande ofensiva, no início dessa grande ofensiva contra o crime organizado, do qual o Supremo é um dos pontos centrais de comando aí dessas ações contra o crime organizado, né? Então é inevitável que, começando a ação, o Congresso, o Senado e tudo acelerem, digamos, as pressões contra o Supremo e tudo, daí, digamos, a pressa, digamos, de soltar essa decisão, né? Olha, eu acho que primeiro, né, tem evidentemente uma questão substantiva aí, que tem a ver com o fato de que você não pode, evidentemente, achar razoável que ministros do Supremo Tribunal Federal sejam cassados por maioria simples do Senado, né? Porque o que a lei de 1950 define é que, havendo quórum no Senado, o quórum é 50% mais um, ou seja, de 81 senadores, se tiver 41, você já pode tomar decisão, dos 41, metade dos presentes, ou seja, 21. Ou seja, 21 senadores em 81 caçar ministro do Supremo, isso é uma barbaridade, isso não tem o menor sentido. E é por isso que há uma discussão sobre a constitucionalidade dessa lei, se ela seria ou não recepcionada pela Constituição de 88, que define que, no caso da cassação do mandato por impeachment de um presidente da República, você precisa de 2/3. Então seria de se imaginar algo similar, algo análogo para a cassação de ministro do Supremo. Mesmo porque, e acho que o Nassif colocou isso com muita propriedade, cortes supremas, elas têm um papel que a gente chama de contramajoritário, ou seja, elas têm a função de evitar que uma maioria momentânea tome decisões estúpidas, decisões que contrariam direitos fundamentais, que contrariam a essência do funcionamento do Estado, né, portanto, violem questões básicas, como a forma de Estado, ser um Estado federativo, no caso do Brasil, tanto que são uma cláusula pétrea, ou regime democrático, uma maioria decida acabar com a própria democracia, né, combater a tal da tirania da maioria, né, o Nassif colocou isso muito bem. Então, esse papel contramajoritário do Supremo, né, de defender a Constituição para evitar esse tipo de abuso, coloca mais claro ainda que não faz o menor sentido uma maioria relativa cassar o mandato de um ministro de uma corte cujo papel é justamente contra-majoritário. É por isso que você exige uma supermaioria
de 2/3, por quê? Porque quando você tem a supermaioria, é necessariamente uma maioria que inclui também setores minoritários, para poder chegar ali nos 2/3. Então faz todo sentido, né, isso não é legislar, isso é dizer o seguinte: "Olha, a Constituição diz que impeachment de presidente da República é 2/3. A lei de 50 definia impeachment de ministros do Supremo por metade dos presentes numa sessão do Senado sem maioria simples. Isso não condiz com essa nova regra, que, por analogia, deve valer também para a cassação de mandato de ministro do Supremo. É isso. Agora, por que ele toma essa decisão monocraticamente e liminarmente? Porque, primeiro, ele era o responsável pelo caso. E aí ele vai tomar uma decisão. Agora, o que surpreende é a adesão liminar, porque ele poderia colocar o seu voto e encaminhar aquilo para o plenário. Por que ele toma uma adesão liminar? E aqui, claro, há uma jogada estratégica do Gilmar, que é a seguinte: se ele não dá uma liminar, ele simplesmente indica seu voto, haveria o risco, durante a discussão no plenário, que alguém pedisse vistas. Podia ser o Fux, né, o bolsonarismo recém-convertido, poderia ser o Cássio com K, poderia ser o André Mendonça. Qualquer um desses que pedisse vista ia procrastinar essa discussão, e o resultado é que ficaria valendo aquela regra lá de 1950. Quando ele decide em favor de uma liminar, o que ele faz? Ele fala: olha, se vocês pedirem vista, vai valer a minha liminar, não vai valer a regra de 50. E aí ele tira desses caras essa estratégia de pedir liminar para prorrogar só a decisão. Vista, né? Pedir vistas. Ah, sim, perdão, isso mesmo, pedir vistas para prorrogar a decisão. A liminar ela torna, inviável essa estratégia. Então, me parece que foi isso, ele jogou com o regulamento, né, e aí tomou uma decisão que realmente lá não faz muito sentido, do ponto de vista pura e simplesmente da lógica jurídica, se você entender que é uma lei de 1950, ou seja, uma lei de 75 anos, e que, claro, está aí a vigor há tanto tempo, por que você vai dar uma liminar? Bem, por 2 razões, uma é essa que eu acabei de falar, a outra é, nesses 75 anos nunca houve uma ameaça real a emascular o Supremo como existe agora, que é uma pregação aberta por parte do bolsonarismo de caçar ministros do Supremo, de fazer impeachment de ministro do Supremo por divergência de decisão. O que é uma loucura, porque isso justamente mata a função de uma Suprema Corte, né, e isso mata, por consequência, a própria democracia. Essa tem sido uma estratégia recorrente dos populistas autoritários mundo afora para justamente eliminar freios e contrapesos que a democracia requer, e a Suprema Corte é um deles. Olha, isso não tem, em nenhum momento isso coloca em questão o fato de que realmente o Supremo volta e meia exagera, toma decisões que não deveria, os ministros falam mais do que devem, né, tem certas ligações aí que são sempre muito complicadas, né, tanto que o ministro Fachin começou a discutir agora uma questão de um código de conduta. Tudo isso é efetivamente importante. Agora, é preciso proteger a corte institucionalmente. E uma última palavra, se falou: "Ah, estão querendo fazer o que os deputados queriam fazer, que era blindagem". Há uma diferença imensa aqui. Qual que é? A blindagem da PEC da bandidagem na Câmara era blindar cada deputado individualmente pelo cometimento de ilícitos. A blindagem que, porventura, vem da decisão do Gilmar é a proteção da corte como tal. É uma diferença brutal isso. Você está defendendo a própria instituição, você não está defendendo os juízes individualmente. Se você o faz, é porque você precisa, para proteger a corte, fazer isso também. Evitar impeachments que sejam impeachments levianos. Simplesmente porque aquele juiz decide de um jeito que eu não gosto e decide contra a minha vontade, contra meu interesse. E isso, evidentemente, não pode ser aceito. Realmente, Cláudio Couto e Nassif, o projeto é tentar reproduzir o que o Trump tem feito, uma destruição contínua, solapando a democracia dos Estados Unidos, só que lá ele conta com o apoio da Suprema Corte, ao contrário daqui, que até às vezes barra uma ou outra coisa, mas em geral tem sido muito conivente com as decisões do Trump. E a ideia, como o Supremo é um obstáculo, a ideia é essa. Então, você ganha a eleição, vamos supor isso, o cenário ideal deles, ganha a presidência, dá um indulto para o Bolsonaro e começa retoma aquele projeto de uma forma, vamos dizer assim, mais organizada e mais contínua e contundente, domina o Senado, cala o Congresso e conta
com o apoio das Forças Armadas novamente, pelo menos com o silêncio das Forças, no mínimo, o silêncio das Forças Armadas, para conseguir implantar esse projeto autoritário de vez. Esse é o risco, né, disso tudo, que pode também naufragar, também sempre no limite, né? Vamos lembrar que isso que 2022 nos salvamos por pouco, mas nos salvamos, né? Agora, a gente teve também um outro assunto essa semana, essa operação aí, na 13ª Vara de Busca e Apreensão, na 13ª Vara de Curitiba. Tem vários pontos aí, obviamente tem muita gente animada, doida para ver o tal vídeo da festa da cueca, né? Se acaba animando um pouco as redes sociais. Só para relembrar quem está nos ouvindo e não sabe, aparentemente o Moro teve acesso aí a algumas gravações de festas que envolviam desembargadores e tal, do TRF4, e isso teria sido usado como chantagem. Mas, assim, umas festas assim mais liberais. Isso teria sido usado como instrumento de chantagem para ter apoio durante a Lava Jato. Mas tem a própria investigação sobre o fundo de 2,5 bilhões e tal. E aí, Couto e Nassif, me parece ser mais, quer dizer, ainda, da história toda da Lava Jato, ainda falta passar a limpo, para usar uma velha expressão, uma grande parte do que aconteceu, e talvez essa seja uma oportunidade. Só que antes de ouvi-lo, Couto, só queria lembrar aqui que o Moro está na competição com o Ciro Gomes para ver quem foi mais humilhado, né? O Ciro Gomes foi barrado pela Michele Bolsonaro e o Moro, candidato ao governo do estado do Paraná, acaba de ser também gongado, ou pelo menos teve a vida dificultada pelo Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira barrou, já que o PP e a União Brasil têm agora uma federação, o Ciro Nogueira disse que não, que o Moro não será o candidato dessa federação no Paraná. Quer dizer, teve uma semana difícil o Moro, mas eu queria ouvir isso de vocês. É o passo assim, para esclarecer de vez tudo que aconteceu na República de Curitiba? Olha, não sei se é o passo para descobrir tudo, mas evidentemente parece ser uma possibilidade para descobrir mais coisas, né, de todas as lambanças que o Moro, né, acompanhado da força-tarefa da Lava Jato, liderada pelo Deltan Dallagnol, essa figura notável, né, da república e das letras jurídicas no Brasil, né, para que tudo isso se esclareça mais efetivamente, né, porque não só o estrago que eles produziram na democracia brasileira, na economia brasileira, no sistema de justiça brasileiro, foram imensos, né, como, as condutas deles mostravam gente muito pouco comprometida, para usar um eufemismo aqui, com qualquer forma de legalidade ou de comportamento minimamente ético. Então é claro que a partir daí, né, se você revelar esse tipo de chantagem que eles fizeram com alguns dos seus colegas do sistema de justiça, né, e mostrar como isso andou, né, o Moro disse que é uma coisa fantasiosa e tudo mais, como ele dizia que era fantasioso também tudo aquilo que foi revelado pela Vaza Jato, né. Então me parece que talvez a gente comece a chegar mais perto de um momento de talvez sepultar de vez certas figuras nefandas aí que ingressaram na política brasileira a partir da justiça e possa virar a página, né, dessa história. Claro, que vai deixar sequelas, que vai deixar uma série de coisas irrecuperáveis do ponto de vista de danos, mas que pelo menos nos permite avançar e deixar claro de quem se tratava, né, em quem tanta gente botou tanta fé, né, e a quem deu tanto crédito, né, achando que estavam ali promovendo uma limpeza, né, da política brasileira, de toda a corrupção. Isso os de boa fé, né, porque havia também aqueles que simplesmente percebendo mesmo o que acontecia, sabiam que pelo menos quem estava sendo prejudicado eram os seus inimigos, a despeito do dano que isso podia provocar ao país, né. Então acho que é uma oportunidade, agora se ela vai esclarecer tudo, eu não saberia dizer. O ponto relevante é o seguinte: nos últimos anos aí, o Tony Garcia, ele veio a público aí com um conjunto de denúncias bombásticas. Ele foi chantageado pelo Moro por conta de consórcio Garibaldi, foi obrigado a filmar desembargadores recebendo dinheiro, a festa da cueca, participou de inúmeras chantagens e tudo aí, então ele estava dentro desse esquema barra pesada.
barra pesada, com participação de Januário Paludo, que hoje é um dos braços direitos do Procurador-Geral da República, daquele Carlos Fernandes, ele nomina tudo. Até agora isso eram coisas que estavam no ar. Agora, à medida em que aparece agora tal caixa amarela, comprovando as gravações, comprovando que as gravações nunca foram utilizadas publicamente e ampliando, digamos, a suspeita de chantagem, tudo que ele está falando ganha um novo grau agora de credibilidade. Ele nos deu uma entrevista falando, por exemplo, um dos chantageados foi Luiz Roberto Barroso, por conta esse C5 lá no Banestado, nos tempos que ele era advogado do Ricardo Teixeira. Outro acusado aí foi chantageado foi o Herman Benjamin, aquele que sancionava todas as acusações no STJ, né. Então, isso aí traz um conjunto de pautas novas aí muito pesada, né. Você tem uma série de denúncias, de achaque, de pressão, de chantagem para que, fosse chancelado, todas as decisões da primeira va da terce da 13ª Vara de Curitiba, que agora aparecem. Aí a gente vai talvez agora você seja até capaz a gente seja até capaz de recuperar as denúncias também do advogado Odebrecht, que foi, para a Espanha e que fez toda aquela o Tacla Duran, Tacla Duran. que fez todas aquelas denúncias, chegou até a ser ouvido pelo Congresso, mas aquilo acabou sendo tratado como Tacla Duran, era um investigado que tinha seus interesses, mentiu. Talvez seja isso abra a porta também para você recuperar as denúncias gravíssimas de chantagem inclusive, de uso de escritórios de parentes ou de gente ligada ao casal Moro, para ganhar dinheiro com as delações premiadas. Esse é o ponto central da acusação do Tacla Duran. Porque esses episódios precisam ser esclarecidos, Cláudio Couto. Também é mais um passo, defender o Supremo, garantir que no próximo ano, torcer para que o Brasil não entre de novo numa aventura autoritária, é resolver esse impasse da Lava Jato, que, como você colocou bem, criou um estrago monumental. Não só afundou a economia brasileira, como abriu o esgoto para que saísse todo esse pensamento de extrema-direita, o Brasil se consolidasse e desse todos esses frutos que tem aí, não só o clã Bolsonaro, mas os Nicolas Ferreira, o MBL e todas essas bancadas que foram eleitas, mas é uma destruição também institucional que estava em processo no país e que foi, em algum momento, o Supremo percebeu a armadilha do qual ele também estava aceitando, né? Da qual ele participou. Participou e chancelou, e aí de repente veio à tona, talvez porque, também tivesse eles perceberam que como o projeto da extrema-direita, esse projeto da República de Curitiba era também derrubar o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos os nomes que lá faziam oposição, aí acordou para a realidade e inverteu alguma coisa. Mas o estrago inclusive o estrago com a imagem, da política brasileira e de uma liderança como o Lula, né. A gente não podemos esquecer teve o Mensalão, teve tudo mais, mas essa grande parte da população, mesmo, né, uma parte que, no passado votava no Lula, votava no PT, acabou marcada de forma muito, né, muito indelével pelas acusações do Supremo, e hoje grande parte do antipetismo é alimentado pela ainda essa ideia de que o Lula, corrupto, roubou a Petrobras, roubou o Brasil, comprou não sei o quê, o triplex, o sítio. Isso ainda tem uma influência muito forte na decisão de voto e no processo, na disputa política do Brasil. É um estrago que precisa ser, de alguma forma, revisto. Não por ser o Lula, né? Não por ser o PT, Mas pela manipulação que foi tudo isso, né? colocar esses pontos no lugar certo, né. Eu estava esse final de semana, Cláudio, eu até queria levantar esse ponto com você também, tive um seminário feito pela FESP, uma discussão sobre o Brasil, e ali nas discussões, depois eu encontrei umas figuras, e o negócio é o seguinte: o Brasil só teve projetos nacionais sobre ditadura, né. Projeto nacional do Getúlio e depois o projeto nacional da ditadura civil-militar, com todos os seus erros e, né, com todos
projeto da ditadura, por exemplo, em 64, aprofundou desigualdade, fez o Brasil dependente de certas forças, quer dizer, tem vários erros, mas construiu. Nos momentos em que a gente não estava sob ditadura, em grande parte do século XX e nesse início do século XXI, nós discutimos só o moralismo. O moralismo que guiou a discussão nacional. Não tivemos mais nada, não tem discussão sobre o futuro do país, o que nós queremos, a transição, a mudança geopolítica, nada. A gente só se apega na discussão moralista. Esse é um problema que a Lava Jato acabou aprofundando. Não sei se você tem a mesma percepção. Não, eu tenho que sim. E na verdade a gente sofre disso há muito tempo, né. Se a gente pensar no que foi o udenismo, né, e no golpismo contumaz do udenismo, parece que esse moralismo, que usa o combate à corrupção como um pretexto para fazer avançar inclusive outras agendas políticas, no caso aí, né, se a gente pega o velho udenismo, se pega esse neo-udenismo que já começa a ressurgir ali, em parte com o próprio PSDB, é bom que se lembre, né, num dado momento. O PSDB vai se udenizando num dado momento, mas depois ganha tração, sobretudo com o lavajatismo. Ele sempre teve um projeto autoritário no seu bojo, né, ele nunca foi só um projeto de combate à corrupção, né, é um moralismo que tinha, primeiro, o autoritarismo como meio, e eu diria mais, o autoritarismo como fim. E claro, acompanhado isso de um brutal conservadorismo do ponto de vista social e econômico. Então tudo isso vinha junto. Isso apareceu mais recentemente, né, no lavajatismo e não à toa, veja, Moro, Dallagnol, são figuras que para onde foram? Para partidos da direita, né. O Dallagnol, inclusive, assumindo até mais do que o Moro um discurso radical de direita, muito radical, né, que o coloca ali no campo do MBL, do bolsonarismo, não à toa foi parar no Partido Novo. O Moro ainda dá uma disfarçada, mas o Dallagnol nem disfarça. Então, esse moralismo, ele sempre veio com esse elemento de conteúdo que o usou ali como um biombo, porque é muito mais plausível alguém dizer que é contra a corrupção, afinal de contas, quem poderia ser a favor, não é mesmo? Do que a pessoa simplesmente se declarar um reacionário. Então, embora alguns, né, já não tenham mais vergonha de se declarar reacionários no período atual. Mas, enfim, esses sempre se nutriram disso e produziram esse estrago do qual a gente já falou, né, na economia, na política, né, devastando a democracia, pavimentando o espaço para uma figura nefasta como o Bolsonaro, né. É bom lembrar, inclusive, que o próprio Moro, mesmo depois de ser escorraçado do governo Bolsonaro e sair acusando aquele governo de interferência na Polícia Federal, foi lá prestar consultoria para o Bolsonaro no segundo turno nos debates. Estava ali, comendo na mão do Bolsonaro para lhe ajudar, tamanho o seu reacionarismo. Então, é desse tipo de política que a gente está falando, né, que é uma política contrária ao país, contrária à democracia, contrária à redução das desigualdades e da pobreza, né, é desse tipo de coisa, não é só o moralismo não, é o moralismo acompanhado de um profundo reacionarismo. O problema é que a gente tem essa que é uma desculpa que o disputa, que obviamente faz parte do processo democrático, é melhor que seja assim do que você estar submetido a uma autocracia que não te permite, nenhuma divergência, nenhuma discussão, mas tirando aquele período ali que obviamente deu na desilusão da direta já, das diretas já, mas levou, à Constituição de 1988, no formato em que ela saiu, que você teve algum tipo de discussão sobre o país. O fato é o seguinte, a gente fica falando: "Ah, mas precisa de um projeto nacional, de uma ideia nova do Brasil", mas o fato é que o país não consegue discutir, o Brasil não consegue colocar, sobre a mesa uma discussão que não seja sobre essa perspectiva reacionária. Então, por exemplo, quando a gente escapa dessa discussão moralista, a gente cai na discussão da austeridade, que é isso, o Brasil é gastador, tal, é isso mesmo, o gasto público é isso mesmo, está tudo errado, é uma questão de ajuste de como, das finanças, não, é a ideia de que você precisa economizar, que os pobres pedem demais, que os programas sociais criam vagabundos que não gostam de trabalhar, e por isso o país não avança, imagina. Mas os gastos tributários continuam, né? Não, e juros altos, você dá, por exemplo, isenção fiscal para um monte de gente, você permitir que brechas que para o cara fazer elisão fiscal, maravilha, é parte, você está, na verdade, contribuindo ou vamos pensar mesmo no plano safra, maravilhoso, né, com juros camaradas,
para gente que não paga imposto e que emprega muito pouco, né. Não negando, acho que você tem que dar ao setor agrícola oportunidade de expansão e crescimento dentro de certas regras e tal, mas você não cobra, inclusive nem compromisso ecológico você cobra. E deixa, por exemplo, a indústria ao Deus dará, mas ao mesmo tempo você dá isenção fiscal, dá benefício fiscal para um monte de gente, fora a taxa de juros que você acaba aplicando no Brasil, irracional e desproporcional à inflação que você tem. Mas o fato, o problema é o BPC e o Bolsa Família, como a gente sabe. O sujeito que não quer um emprego, ele prefere receber R$ 600 a ganhar o dobro num salário mínimo, um pouco mais do dobro, mas O que é uma falácia, né? a gente teve 2 movimentos, aí a gente no início do programa e depois o Nassif também citou a nova política, vamos dizer assim, de segurança internacional dos Estados Unidos, ou da sua geopolítica em relação à América Latina, o quintal, mas também teve uma posição, ou tem também em relação à Europa. A Europa tomou uma decisão de multar a plataforma X, com base na lei que eles aprovaram recentemente sobre proteção de dados, sobre proteção também, sobre alguma competição na internet, sobre regulação na internet, e aí o Elon Musk disse que a União Europeia é um projeto que precisa acabar e precisa devolver a autonomia para os países, seguido de apoio do Trump, de representantes do governo Trump. E a ideia geral é que a Europa, que tem se comportado como uma espécie de Mauro Cid dos Estados Unidos, só carrega a pastinha e leva a joia para lá e para cá, resolveu, não serve nem mais como um contraponto, mas assim, a voz moral, né? O parceiro que diz, ó, você está exagerando, tal. Inclusive perdeu uma bela oportunidade disso na negociação comercial, né? Com o tarifaço do Trump sobre a Europa entregou tudo, tudo. Foi uma vergonha. E ainda assim, totalmente desprezada. Então, podemos falar também do projeto para a América Latina, mas também, quer dizer, essa redefinição dos Estados Unidos do que é a sua atuação internacional. Quer dizer, é proteger o seu quintal da chegada, principalmente da China, e deixar a Europa a própria sorte, porque a disputa hoje se dá em outro campo. Confirmando, na verdade, o que muitos vamos dizer assim, dos pensadores de geopolítica do Partido Republicano, ligado ao Partido Republicano Conservador, já escreve há algumas décadas já, né? Que a Europa não é mais o centro dessa disputa e, portanto, abandonada. Eu queria só que a gente falasse um pouco do que essa redefinição também representa, tanto para a América Latina quanto para o continente europeu. E tudo isso num momento em que os europeus estão profundamente preocupados com a ameaça russa, né, dizendo aos seus jovens que talvez em breve eles precisem ser chamados para algum tipo de enfrentamento militar, né. Não sei se a Rússia tem tanto fôlego, né, depois de toda essa campanha na Ucrânia, para empreender alguma coisa contra outros países ali, pelo menos por meio de guerra convencional. E também não sei se é o caso, se há ganhos aí para a Rússia de enveredar por uma guerra nuclear, né, acho que também não. Mas o fato é que vai ficar ali ameaçando, né, e ao fazer essas ameaças, produz uma grande instabilidade, né. O governo Trump parece que não está nem um pouco preocupado com isso, né, o que você colocou agora. Até a hora que algum governo americano começar a perceber que isso também é um mau negócio, o que me parece tão evidente, né. Vai deixar a coisa simplesmente caminhar sem qualquer tipo de articulação, sem qualquer tipo de controle, mínimo que seja, em associação com os europeus? Isso é um negócio realmente que é inimaginável do ponto de vista de qualquer um que seja minimamente racional e pense com bom senso. Mas a gente não tem isso nos Estados Unidos nesse momento, né. E para nós aqui no hemisfério sul, né, e na América do Sul, né, nesse lado aqui do hemisfério ocidental, o que a gente está vendo é voltar à doutrina Monroe na sua forma mais nua e crua, né, porque a ameaça de ação militar, o envio de toda uma frota, né, de navios de guerra aqui para a região do Caribe, né, esses ataques a barcos que inclusive a gente não sabe de quem são, podem ser barcos de pescadores, a gente tem um dos casos que comprovadamente no caso de um barco colombiano, né, essa coisa de atirar em pessoas que estão já na água,
Quer dizer, é uma coisa brutal, é o cometimento seguido de crimes contra a humanidade que o governo Trump está perpetrando. Agora, tudo isso para quê? Para produzir temor e subordinação por parte dos governos da América do Sul, né. Inclusive eu, sinceramente, não sou muito esperançoso de que esse momento de relativa acomodação com o governo Lula seja algo que vá durar muito tempo. Tomara que dure, tomara que eu me engane, mas eu sinceramente a perceber aí como se comporta esse governo americano, não tenho muita esperança de que esse negócio avance não. Agora, Nassif, tem um ponto dessa história, obviamente, aquele documento tem vários aspectos, um deles a gente comentou aqui no início, que é você explicitar o que você não explicitava antes, o que me parece só mais uma uma evidência do momento tosco que esse planeta vive, né, porque o que que você precisa dizer e não tem documento, você age, em vez de agir, você diz: "Não, eu vou fazer isso, eu vou invadir, eu vou usar a CIA para desestabilizar, tal". Agora pensando um pouco na no que eles oferecem, que é quase nada, né. Estão dizendo que é melhor os países se associarem, às empresas americanas, que é me embora eles não façam transferência de tecnologia, não aceitem, o crescimento do mercado interno, eles só querem, tirar, mas fora isso tem um aspecto também é o seguinte, a economia americana, sob vários aspectos, dos Estados Unidos, sob vários aspectos, é concorrencial com a economia, com as principais economias da América do Sul, pelo menos, né, o México também. Então é o seguinte, vamos a pergunta é, por exemplo, vamos pensar na Argentina, o Milei obviamente é doido para aceitar todos os termos que o Trump quiser, engraxa o sapato, faz qualquer coisa que o Trump quiser, mas o fato é o seguinte, como a economia americana iria absorver toda a produção de soja e gado e carne da Argentina? Tem condições de absorver, sendo que os produtores americanos são concorrenciais? O que que faz? Você vai realmente largar a China, que compra essas coisas, em troca de quê? Esse, por exemplo, é é um ponto a ser levado em conta, quer dizer, os Estados Unidos, falarem que querem que seja assim, e que isso seja realizado do ponto de vista de eles não têm comercialmente, têm limitações a oferecer para esses parceiros, a não ser a ameaça, como disse o Cláudio Couto, e a intimidação. Estratégia do Trump, ele berra e espera que o berro promova mudanças sem a necessidade de ir aos fatos, né. Agora é interessante quando você pega, acho que foi o Financial Times, comparando a posição do Lula com a posição da Suíça, Japão e outros. A Suíça, Japão, o Trump deu o primeiro berro, eles foram correndo lá para levar investimento para os Estados Unidos, mas se ajoelharam, né. E com o Lula, ele foi obrigado a recuar e encontrar uma saída honrosa, né. Agora o ponto central é que as relações comerciais entre países e os Estados Unidos, você tem o interesse no país e o interesse de empresas americanas. Então, se ele partir para vias de fato, como é que fica, por exemplo, as relações das montadoras americanas com a América Latina? Você tem troca de, eh investimento, você tem um conjunto de correlações aí, como é que ficaria? Então, o Brasil hoje, se você pegar a economia brasileira, a maior parte do capital externo é americano. O que que ele vai fazer? Ele vai romper ou com a América Latina? Então, acho que vai ficar só na ameaça isso. Se pega, por exemplo, ele pode querer boicotar essa bioceânica aí, que os chineses estão ajudando, essa grande ferrovia que vai ligar os 2 oceanos aí, isso aí vai, o comércio inteiro aí vai ampliar para a China, né. Mas nas relações comerciais entre Brasil e China e Brasil e Estados Unidos, a relação tete a tete com a China, para o Brasil é proveitosa do ponto de vista agrícola, do ponto de vista industrial, as importações chinesas estão acabando com a nossa economia, pô. Até outro dia veio o Galípolo dizer: "Não, isso aí eles estão ajudando a importação chinesa está ajudando na deflação brasileira". Então, deflação em cima de quê, carapaz? Em cima de espremer preço aqui e tirar da parada a produção brasileira, produção metalúrgica brasileira, produção siderúrgica brasileira, né. Então, e à medida em que ele acirre, digamos, essas competições, o Brasil vai exportar mais, mais minérios
e sementes para a China, competindo com os americanos também. Então é muita disfunção. Ele, quando ele voltou atrás aí com os produtos primários, laranja, café e tudo, por quê? Porque a laranja brasileira que vai para lá movimenta toda uma indústria de concentrados, de sucos e tudo. E a proporção entre o valor pago pela laranja brasileira e o que produz a cadeia de laranja lá é desproporcional. Então, eles segurando a laranja brasileira prejudicava muitos setores lá, além de provocar inflação. A carne é a mesma coisa, o café é a mesma coisa, né? O desgaste dele é permanente. Vamos pegar um outro caso aqui que é escandaloso, o enriquecimento dos filhos dele com as criptomoedas e com negócios com o Departamento de Estado. O cara montou uma startup e ganha dinheiro do Pentágono lá para desenvolver a startup. Isso aí é escândalo em qualquer lugar do mundo, né? Então você tem uma dissolução moral terrível nos Estados Unidos, mas que chega um momento, bate no teto, sabe. É impossível continuar, digamos, esses abusos de toda a ordem aí, esses abusos da polícia de imigração. Os Estados Unidos, ele tá em deterioração, mas a sociedade americana ainda tem voz aí, né. Então eu acho mais provável a gente pensar o que que será o pós-Trump aí, né. Até que ponto que esses princípios dele se enraizaram nos Estados Unidos ou vão ser varridos do mapa com ele. Precisa saber também que, obviamente, você tem um aumento de uma pressão da sociedade civil, mas você ainda não tem isso organizado e em torno de algum. Os democratas estão rendidos. Os democratas estão como os brasileiros no início do governo Bolsonaro. A gente só fazia carta de repúdio. É o que os democratas fazem nesse momento. Mas você tem ali, aqui e ali, uma organização, assim, reações da sociedade civil às manifestações, mesmo a popularidade do Trump, né, no ponto tão baixo que está nesse momento, provavelmente tem a ver com a inflação e tal. Agora, em relação à Ucrânia, voltando aqui ao ponto que a gente deixou de passar, obviamente ele fez a opção de fazer um acordo com a Rússia. A ideia que eu acho que o Trump tem é o seguinte: cada um ele pensa em 3 eixos, cada um no seu canto. Quer dizer, os Estados Unidos manda aqui no Ocidente, a Rússia fica com um pedaço ali e a China o outro. É basicamente isso. De dividir o mapa em 3 partes, Uhum. 3 áreas de influência. A Rússia, por conta do seu arsenal nuclear, fica com um pedaço ali, a China ficaria ali com o Oriente, e os Estados Unidos ficaria com o Ocidente. Vamos dizer assim, essa concepção também muito tosca de como se dão as relações internacionais. Agora, que é isso, vamos ver. Tudo também sempre tem sempre um grau de bravata, né? Sempre tem uma coisa que não, que não se realiza. A depender também do que vai acontecer em relação à Venezuela, né? Teremos algo mais radical, menos radical. Tem um aspecto interessante que eu vi outro dia uma discussão aí dos pais aí da inteligência artificial, que diz o seguinte: o que segura muito as guerras hoje é a infantaria. O fato de ser a guerra você vence quando você manda o soldado invadir o outro. E daí, quando você manda o soldado, você está expondo os seus soldados a riscos de vida. E os grandes desgastes bélicos ocorreram, Vietnã e tudo, quando os americanos começaram a morrer em campo de batalha. Ele fala: com as guerras sendo cada vez mais digitalizadas, cada vez mais dependentes de inteligência artificial, dependendo de drones, elas vão ser mais facilmente deflagradas do que no período heróico aí das infantarias. Vai ser também o grau de destruição vai ser muito maior, né? O grau de destruição vai ser muito maior. Por exemplo, Israel já tem um tipo de drone, Nassif, que ele entra num lugar e aí ele fica sob repouso, né, stand-by, e na primeira movimentação que tem, alguém entrou, alguém passou por um lugar, ele simplesmente ativa e explode. Esse é o tipo de guerra cibernética que vai se desenhando aí pela frente. É isso. Cláudio Couto, Nassif. Como sempre, acabando esse programa com muita. Muita esperança no futuro, um otimismo, assim, contagiante. Já é época de Natal, né? Estamos todos tomados por espírito natalino. Deve ser o Natal daquela hiena do desenho animado, Heart, É isso. Heart, Heart. É isso.